Fala Igreja Paz, seja bem-vindo à Escola de Discípulos. No encontro de hoje, iremos falar sobre o Evangelho de Lucas. Vamos aprofundar a visão de Lucas a respeito de Jesus. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe na Escola de Discípulos. E a primeira pergunta a respeito do Evangelho de Lucas é: quem foi Lucas? Lucas, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Ele foi discípulo de Paulo, provavelmente se converteu a partir das pregações de Paulo. Ele morava em Antioquia quando conheceu o Evangelho, quando conheceu a pregação de Paulo, e em Antioquia ele era médico. Claro que a medicina da época era diferente da medicina de hoje, mas mesmo assim a gente percebe no seu evangelho algumas pequenas características desta profissão de Lucas. Ele se converteu a partir das pregações de Paulo e se tornou um discípulo de Paulo. Acompanhou Paulo em muitas de suas viagens e a partir disso foi conhecendo o cristianismo e também a pessoa de Jesus. Mas apesar de ser discípulo de Paulo e ter conhecido o Evangelho de Jesus a partir de Paulo, Lucas, como podemos ver, ele escreve também o seu Evangelho. Lucas escreveu 2 cartas na Bíblia. Uma é o Evangelho de Lucas e outra é Atos dos Apóstolos. Essas 2 cartas foram escritas por um amigo seu chamado Teófilo, a partir de investigações que ele fez a respeito da pessoa de Jesus. Lucas quer apresentar o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, para este amigo Teófilo. E aí vem a pergunta: quem era Teófilo? Teófilo provavelmente era um alto funcionário romano, tinha provavelmente um cargo alto em Roma, mas não sabemos nada a respeito. Além disso, não sabemos nada a respeito de Teófilo. E quando Lucas escreve para Teófilo, ele mesmo diz: olha, Teófilo, o que eu estou escrevendo para você é fruto de uma investigação. Ou seja, Lucas usou de sua capacidade e até da sua formação para investigar a vida de Jesus e apresentá-la para o seu amigo Teófilo. E por mais que Lucas também é um dos sinóticos, ou seja, é um evangelho parecido com Marcos e Mateus, por mais que haja essa semelhança, a sua composição é muito mais sistemática. Ou seja, vamos dar um exemplo. Mateus, ele é organizado nos fatos, ele tem sim uma sistematização, ele está escrevendo para os judeus. Marcos é um evangelho mais rústico, mais simples, né? Ele é um pouco mais resumido na sua escrita. Lucas, ele faz uma bela composição. E embora seja escrito num grego simples, chamado koiné, ele também escreve de forma bem complexa e bem composta, fazendo uma obra literária belíssima do ponto de vista literário. E também do ponto de vista histórico, porque ele quer se ater aos fatos. Como ele disse, já foi dito, ele faz uma investigação, ou seja, ele quer pesquisar a vida e a história de Jesus, aproveitando o que já havia sido escrito, porque ele mesmo fala no capítulo 1, mas também escrevendo algo próprio seu, a partir de suas investigações. Vejamos um exemplo disso no capítulo 1, a partir do primeiro versículo até o versículo 4. Vamos ler juntos. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizavam entre nós. Ou seja, nesse período em que ele está escrevendo esta carta para o amigo Teófilo, o seu evangelho, ele já admite que outras pessoas já haviam escrito a respeito de Jesus, a respeito destes acontecimentos, conforme ele mesmo diz. Versículo 2. Como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Ele está falando
Com certeza dos apóstolos, que foram testemunhas ocular, porque ele mesmo, Lucas, não foi testemunha ocular dos acontecimentos que ele está narrando. Também a mim me pareceu bem, pois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tem recebido. Olha que bonito a preocupação de Lucas. Ele quer se ater à história. Diferente de Mateus e Marcos, ele quer agora fazer história, escrever um livro de história mesmo de Jesus. Claro, a história daquela época é diferente da compreensão histórica que nós temos hoje, mas é a intenção de Lucas. Ele diz, depois de haver diligentemente investigado, ou seja, ele procurou, ele foi atrás, com certeza ele não conversou só com Paulo, ele procurou conversar com outros discípulos também, com outros apóstolos, provavelmente ele também buscou os outros escritos para fazer a sua obra complexa e bonita a respeito da pessoa de Jesus. E sim, embora Lucas está escrevendo a mesma história que foi escrita por Marcos e Mateus, ele escreve sobre um outro ponto de vista. Ele está falando, ele é grego e está escrevendo para um outro grego, ou seja, ele não tem alguns estereótipos que tinha na fé judaica. Ele não conhecia Jesus, ele não conheceu a fé judaica e agora, ao conhecer Jesus, é esta visão que ele está passando para Teófilo. E entender isso nos ajuda a compreender um pouquinho mais do seu evangelho. Enfim, o Evangelho de Lucas ele é complexo, é uma obra de excelente qualidade, muito bem construído, e ele se atém aos fatos, datas importantes. Lucas quer situar a história de Jesus na história romana, na história civil. Por isso, ele se preocupa muito com os fatos e com detalhes, diferente de Mateus e de Marcos. Então, como eu já falei também, Lucas escreveu também Atos dos Apóstolos. Então, são duas cartas escritas para a mesma pessoa, seu amigo Teófilo. O Evangelho conta a história de Jesus e Atos dos Apóstolos conta a história da igreja primitiva e também de Paulo. Como foi dito, o Evangelho de Lucas ele tem alguns detalhes importantes, diferentes de Mateus e de Marcos. Isso nós vemos logo no primeiro capítulo. A história de Zacarias e de Isabel, a anunciação do anjo Gabriel a Maria, a visita de Maria à sua prima Isabel, o canto do Magnificat, o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Mas até o nascimento de João Batista, na verdade, todos esses eventos e esses fatos, Lucas é o único a narrar esses momentos da vida de Maria e de Jesus. E aí vem a pergunta, como que Lucas descobriu esses detalhes? Porque só alguém que tivesse lá naquele momento poderia narrar esses detalhes com tanta perfeição. Lucas se atém a pequenas coisas, a pequenas frases, a pequenos eventos da infância de Jesus e até da história de Maria, da Anunciação, que se alguém não tivesse ali, dificilmente iria narrar desta maneira. E isso faz-nos chegar à conclusão de que, provavelmente, Lucas conheceu Maria pessoalmente. Vejamos bem, quando Jesus morreu, Jesus pediu para que João cuidasse de Maria. E assim aconteceu. João começou a cuidar de Maria como se fosse a sua mãe. Depois da morte de Jesus e depois de um tempo, João foi com Maria morar em Éfeso. Paulo e Lucas também passaram por Éfeso e ficaram lá um tempo. Então, pode-se imaginar que nesta passada de Paulo e Lucas por Éfeso, neste momento, neste tempo, Lucas provavelmente conheceu pessoalmente Maria, lembrando que as comunidades cristãs daquela época não eram grandes, eram pequenas comunidades, e isso facilitaria o encontro e conhecer outras pessoas importantes da igreja primitiva, sobretudo Maria. Claro que não temos como provar
esse fato, mas é bem possível, é bem provável que Lucas conheceu detalhes da vida de Maria a partir da própria narração de Maria. Lucas também é chamado pelos teólogos de Evangelho das Parábolas, porque é o evangelho que mais contém parábolas de Jesus. Lucas ele foi recolhendo todas as histórias e parábolas contadas pela igreja primitiva, pelos apóstolos, e ele foi colocando tudo em seu evangelho, de forma sistemática e organizada. E as parábolas mais marcantes do evangelho de Lucas são justamente as parábolas que falam da misericórdia, como, por exemplo, a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida. Essas parábolas marcaram o Evangelho de Lucas e, por causa disso, ele também é chamado de o Evangelho da Misericórdia, porque é o Evangelho que mais retrata a misericórdia de Jesus para o fraco, para o pecador, para o desprezado. E por ser grego, Lucas ele quer ressaltar que o Evangelho, que a mensagem de Jesus, que a salvação não é somente para o povo judeu, mas também para aqueles que não são do povo judeu, não pertencem ao povo judeu. E Lucas retrata bem isso no seu Evangelho, dizendo inclusive que quem não é do povo judeu também pode aceitar a fé e pode fazer ações boas, como é o caso do bom samaritano. E isso também é retratado no capítulo 15 com a parábola do filho pródigo, que é uma parábola muito conhecida e que retrata bem essa atitude do pai que sempre está disposto a acolher e perdoar, indiferente dos pecados do seu filho. E o filho mais novo representa os pagãos, os gentios que estão se convertendo, que estavam afastados e estão se convertendo. O filho mais velho representa o povo judeu, que já conhecia a fé e que agora tem resistência com o filho mais novo. E por ser considerado o Evangelho da Misericórdia, Lucas tem algumas características teológicas em todo o seu Evangelho. O Messias no Evangelho de Lucas é o Messias dos pobres, dos necessitados, dos desprezados pela sociedade. E também no Evangelho de Lucas há uma valorização das mulheres. Sempre junto com Jesus tem alguma mulher que se faz importante durante todo o Evangelho. Ou é Maria, ou é alguma outra mulher que acompanha também Jesus e os discípulos. Lucas também ressalta bem a figura e a pessoa do Espírito Santo. Claro, isso é mais presente em Atos dos Apóstolos, mas também no seu Evangelho nós percebemos isso. A figura do pecador no Evangelho de Lucas ela é sempre exaltada a partir da misericórdia de Jesus. Lucas não valoriza o pecado, mas ele valoriza a misericórdia de Jesus atuante na vida dos pecadores. E isso é demonstrado nas parábolas e também nas atitudes de Jesus em relação aos próprios pecadores. E algumas curiosidades sobre o Evangelho de Lucas. Bom, então ele é o único que fala sobre a vida de Zacarias e de Isabel. Também é o único evangelho que fala sobre a anunciação do anjo a Maria. É o único evangelho que tem o Magnífica e toda essa história de Maria sobre a anunciação, a visita de Maria a Isabel, como já foi falado. Ele ainda retrata a infância de Jesus aos 12 anos, aquele momentinho em que Jesus se perde no templo e é encontrado por Maria e José. Esse trecho é Lucas também que descreve, também pelo mesmo fato de que provavelmente ele conheceu Maria, então possivelmente Maria contou esses detalhes para Lucas. Também a valorização da mulher e da viúva, que sempre está presente em fatos importantes do Evangelho. E aqui um detalhe bem interessante. Lucas, ele é o único evangelista também que narra o momento em que Jesus suou sangue. É interessante porque todos os outros evangelhos falam da angústia de Jesus nesse momento, mas Lucas é o único que fala que Jesus suou sangue. E aqui, claro, com certeza, ele valorizou esse momento pelo fato dele ser médico. E ele sabe que para que uma pessoa
pudesse suar sangue, significa que ele está passando por uma angústia sobre-humana. E assim, nós vamos fazendo então esse resumo geral sobre o Evangelho de Lucas. E a intenção do nosso próximo encontro é continuar falando ainda sobre o Evangelho de Lucas, porém, falar sobre esses detalhes que não estão presentes nos outros evangelistas. E o convite que eu faço a vocês nesse momento é: leia também o Evangelho de Lucas. Nós passamos por Mateus, passamos por Marcos, e agora é extremamente importante que você também leia o Evangelho de Lucas, principalmente as suas parábolas, que são belíssimas e nos revelam, os segredos da misericórdia de Jesus em nossas vidas. E com isso, nós encerramos essa primeira parte do Evangelho de Lucas e nos encontramos na próxima quarta-feira, às 19 horas, na Escola de Discípulos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Everybody singing Jesus' name.